Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre carreira jurídica, sobre a minha profissão. Já tem vídeo aqui no canal em que eu falo para vocês sobre a minha profissão como advogada. Ainda quero fazer mais vídeos sobre o assunto aqui no canal, mas eu devia esse vídeo para vocês, então, falando sobre a minha profissão como professora, minha carreira como professora. No ano passado, vocês mandaram perguntas sobre carreira jurídica e aí nessas perguntas surgiram também algumas sobre ser professora, como eu comecei, como que é, desafios, enfim. Então, além das perguntas aqui que eu recebi, além de responder essas perguntas, eu também vou contar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, antes de responder as perguntas mesmo, deixa eu esclarecer caso você ainda não me conheça muito ou não saiba muito sobre a minha profissão. Então, além de ser advogada, eu sou advogada faz 5 anos, eu sou também professora no curso de Direito, trabalho na UNOESC, campus de São Miguel do Oeste e também em Pinhalzinho, e trabalho com a disciplina de Direito Civil. Se você é do curso de Direito, se você já fez a graduação, se você ainda é estudante, você sabe que Direito Civil ocupa boa parte de semestres, né? Porque é uma matéria muito extensa. Então, aqui especificamente, eu trabalho com Direito Civil 1, já trabalhei com o 2 também e trabalho com Direito das Coisas, ou talvez na sua graduação, na sua faculdade, chame Direitos Reais. Trata-se da mesma coisa, a mesma matéria, direitos reais ou direito das coisas, e aqui essa matéria é dividida em 2 semestres. Então, especificamente, eu trabalho com Direito das Coisas 1, mas também já trabalhei num semestre com o Direito das Coisas 2. E não sei se eu já falei, eu entrei na UNOESC no 2º semestre de 2016. Então, as perguntas que eu recebi foram essas, olha. A Marina, se eu não estou enganada, a Marina já foi minha aluna, acho que ainda vai ser, né, Marina? Já faz um tempo que essas perguntas foram enviadas, mas eu tenho quase certeza que foi ela. Então ela perguntou assim, ó, quando e por que você decidiu ser professora? E ela pergunta também o que me motiva. E a Carol perguntou também como ingressou na profissão de professora acadêmica. Então, um beijo para Marina e para Carol. E senta que lá vem história, então vou contar para vocês como é que eu iniciei nessa carreira, como que foi todo esse processo. Eu colei grau no curso de Direito, então terminei a minha graduação no finalzinho de 2011. A festa da minha formatura foi em março de 2012. E na época eu trabalhava como assessora de um juiz, não tinha feito OAB ainda, e durante a minha graduação eu jamais pensei em ser professora universitária, jamais passou pela minha cabeça, talvez até tivesse passado pela minha cabeça, mas eu nunca foquei nisso, nunca pensei nisso, por falta de coragem mesmo, por me sentir incapaz, achar que eu jamais daria conta, aquela insegurança, né, de uma pessoa que está saindo da faculdade, apenas iniciando no mercado de trabalho e tudo mais. Então, jamais pensei que de fato eu poderia sim ser uma professora do curso de Direito. E aí o tempo passou, eu lembro que em 2012, então, eu não fiz a minha pós-graduação em 2012, acho que eu entrei em 2013 e concluí a pós-graduação em 2014. Em 2012, na verdade, eu prestei o exame da ordem após a minha formatura. No final de 2012, eu prestei o exame da ordem. Eu comecei a ver essa possibilidade de talvez ingressar na carreira como professora acadêmica, especialmente pelo fato de que tem a UNOESC aqui pertinho da minha casa, então nós temos o campus aqui em Pinhalzinho, além de Chapecó, São Miguel, mas mais pertinho aqui em Pinhalzinho. E aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a coordenação do curso de Direito da UNOESC para ter mais informações, para saber do que é que eu precisava para passar por um processo seletivo, deixar o meu currículo, enfim, saber como que eu deveria proceder. Antes de mais nada, deixa eu esclarecer também que a UNOESC é uma faculdade
particular, é uma faculdade comunitária, então não trabalho em uma instituição pública, ok? Então eu entrei em contato com a coordenação e o coordenador me informou que para eu tentar eu deveria ter pelo menos uma pós-graduação. Eu fui atrás de fazer uma pós-graduação e escolhi uma pós em Direito Previdenciário porque é um assunto que eu gosto, é um tema, uma matéria que eu trabalhava na assessoria quando eu trabalhava com o juiz ainda, que eu estava trabalhando aqui no escritório. Então, para saber mais sobre direito previdenciário, porque na graduação eu tive acho que meio semestre, eram 2 créditos apenas. Então, para saber mais sobre o assunto, eu busquei fazer uma pós em direito previdenciário e terminei essa pós em 2014. E aí que eu fiquei aguardando surgir então uma chance, uma oportunidade aqui na UNOESC de Pinhalzinho, São Miguel. Foi quando então, em 2016, praticamente 2 anos após a conclusão da minha pós, que saiu um edital para a seleção externa de professores na área que eu tinha afinidade, porque também não é assim só abrir um edital. Se abrisse um edital para eu trabalhar, por exemplo, com direito penal, eu jamais teria condições porque seria muito fora da minha área de atuação. E aí então, em 2016, para o segundo semestre, abriu a possibilidade, dentre outras disciplinas, abriu para Direito Civil 1 e Direito Civil 6, que é Direito das Coisas 1. Bem, então abriu o edital, fiz a inscrição, então passei por todo o processo de seleção e eu não lembro ao certo todas as etapas do processo de seleção. Eu sei que o que me desanimou um pouco na época foi que eu tinha concorrentes que tinham mestrado. Então, quando eu vi que havia candidatos com mestrado, eu já fiquei um pouco desanimada e tinha quase que certeza que não ia conseguir porque eu tinha titulação de especialista, né? Então tinha professores ali com titulação maior do que a minha. Mas enfim, passei por todo o processo de seleção e uma das etapas do processo de seleção também era dar uma aula para a banca, né? Conforme o tema especificado no edital. E a minha aula, então a aula que eu tive que preparar foi sobre condomínio. Então me preparei, fui lá, fiz o teste, dei essa aula para a banca, para a comissão que estava selecionando e foi muito difícil, mas deu tudo certo. E para resumir toda a história para vocês, eu consegui, fui aprovada e consegui então entrar na UNOESC. Então no segundo semestre de 2016 eu iniciei na minha carreira, então, como professora universitária. Eu lembro que eu trabalhava com 2 turmas, o Direito das Coisas 1 e tinha uma turma com Direito Civil 1. Isso mesmo. E desde então trabalho com essas matérias. Como eu falei para vocês, já cheguei a trabalhar um semestre com Coisas 2, já trabalhei com Direito Civil 2 também. E é basicamente isso. Então, permaneço na UNOESC até hoje. Nesse início de ano, nessa semana, nós iniciamos o primeiro semestre de 2019, então continuo com aulas aqui em Pinhalzinho, em São Miguel, e eu esqueci de mencionar para vocês, falei das disciplinas que eu trabalho, e eu trabalho também com estágio aqui em Pinhalzinho, auxilio no NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica aqui do campus de Pinhalzinho. E também falando, né, já que estamos falando da carreira da docência, eu tenho mais uma novidade para contar para vocês, aliás, a primeira novidade desse vídeo. Acho que eu não havia comentado aqui no canal ainda, mas nesse início de ano eu passei pelo processo de seleção para o ingresso na turma de 2019 do mestrado acadêmico em Direito da própria instituição da UNOESC. As aulas acontecem na UNOESC de Chapecó. E nessa semana que passou, eu fiz a última etapa do processo, que foi a entrevista. Então, finalmente saiu o resultado final. Na próxima semana já farei a matrícula. Então, eu queria aproveitar esse vídeo também já para contar para vocês que a partir desse ano até o ano que vem, porque o mestrado aqui são 2 anos, eu sou mestranda também aqui da UNOESC. Agora que eu já contei para vocês como é que foi esse meu início na carreira da docência, e o mestrado, sem dúvida, assim, para mim é mais um passo importante, porque eu sei o quão importante é o mestrado e um doutorado
para a carreira acadêmica, né, para os professores. Então, eu estou muito feliz por isso e eu quero aproveitar também para comentar com vocês a respeito das principais dificuldades, principais desafios, e até uma das perguntas que a Marina fez foi: o que é que mais me motiva? E sem dúvida, o que mais me motiva é o conhecimento. Tem uma frase, eu não sei ao certo como que é essa frase, mas que fala mais ou menos assim, que todos nós temos algo a ensinar e também sempre temos alguma coisa para aprender. E isso é muito verdade, eu acho que para todas as profissões e também para os professores. Porque estando na sala de aula ensinando, nós aprendemos muito, muito, muito também. Não sei se você já ouviu falar, mas uma das melhores formas para você estudar, para você conseguir absorver o teu conhecimento é você ensinando. Então, claro que você precisa ir para a sala de aula dominando o assunto, o conteúdo que você vai expor para os seus acadêmicos. Mas nessa troca de conhecimento, nessa exposição do conhecimento, existe uma troca de conhecimento. Por quê? O aluno sempre pensa algo além do que você pensou. Desde o início, quando eu preparo as minhas aulas, assim, ó, gente, se aparece uma palavrinha na doutrina que eu não lembro do que se trata, ou mesmo que eu não conheço, eu busco pesquisar tudo que eu vou falar para os meus alunos. Mas é incrível, sempre tem alguém que vai pensar numa situação diferente e o direito é isso. O direito não é engessado, sempre existem outras possibilidades que você não havia pensado. E aí os alunos trazem essas outras hipóteses e pensam em outras possibilidades. Então, em praticamente todas as aulas, eu saio sabendo alguma coisa que eu não havia pensado, ou mesmo pensando sobre uma situação que eu não havia previsto. Isso é muito legal porque nós conseguimos trocar ideias, debater no bom sentido durante as aulas. Então essa troca de conhecimento, esse contato com os alunos que estão iniciando a sua vida profissional, estão iniciando a carreira acadêmica ou já estão saindo da graduação, entrando para o mercado de trabalho, é incrível, eu acho muito legal. E aí eu quero aproveitar também para falar para vocês a respeito dos desafios, assim, porque hoje eu falo de uma forma mais leve, mais tranquila sobre a minha profissão, mas nem sempre foi assim. Assim, ó, eu sempre encarei as minhas profissões e eu já tive algumas profissões na minha vida, sempre com muita vontade de aprender, mas sem dúvida, quando você vai começar a fazer alguma coisa, você tem insegurança, porque você não sabe como vai ser, você não sabe se você vai dar conta, se as pessoas vão gostar de você. Então, assim, ó, eu já trabalhei na rádio, eu já fui professora do coral, já trabalhei na assessoria do juiz, antes disso, iniciei o estágio, que mais? Abri meu escritório e também, tive que encarar as aulas também. Eu encarei a docência, assim como aconteceu nas minhas outras profissões, sem qualquer experiência, sem saber ao certo o que é que me esperava, mas com muita vontade de aprender. E se você não tiver uma chance, se você não encarar esses desafios, você nunca vai ser um profissional com anos de experiência, não é mesmo? Então isso acontece em todas as profissões. Mas uma coisa que eu penso, que se eu for comparar, por exemplo, a minha profissão aqui no escritório e a docência, e comparando também com outras profissões, é algo que eu acho mais difícil na carreira do professor, é assim, ó. A insegurança com relação ao conhecimento, não saber ao certo como fazer, como proceder, como se portar, isso acontece em todo início de carreira. Mas, sendo professor, sendo professora, eu acho que uma das coisas que é também, não sei se mais difícil, mas é muito difícil, é a questão de você se expor. É você chegar na sala de aula, lá na frente, encarar uma turma de acadêmicos, você não sabe ao certo como se portar, você não sabe se eles estão gostando de você, se eles não estão gostando, você não sabe ao certo como conduzir, se você se mantém mais fechado ou se você tenta ser mais próximo dos alunos, e achar um equilíbrio é difícil. Então, essa exposição, sabe, você dá a cara a tapa na frente
turma de alunos, então isso sem dúvida é muito difícil. E é uma coisa que só o tempo vai te ensinar. É só semestre após semestre, aula após aula, que você vai aprender. Ou seja, que você vai adquirindo essa segurança e você vai ficando mais à vontade. Então lá no início, vou abrir meu coração para vocês, tá? Lá no início eu tinha pavor, Era... Ai, não sei, tortura é uma palavra muito pesada, mas pensa só. Quando eu comecei lá em 2016-2, eu deixava o Theo com 4 meses. Então eu já tinha toda aquela coisa do pós-parto, eu tinha recém tido um bebê, ele estava com 4 meses. Então primeiro que já partiu o meu coração. Hoje ainda, toda vez que eu tenho que sair, eu também sinto essa tristeza, esse coração partido. Mas hoje ele já se vira mais, eu converso mais com ele sobre isso. Embora eu já conversasse também com ele sobre isso ainda quando ele era um bebezinho. Então eu já tinha toda essa questão emocional muito pesada pra mim. E pra mim era um pavor chegar, eu acho, não sei, talvez os alunos percebessem que eu estava tremendo, que a minha voz estava trêmula, que eu estava suando e eu ainda tinha que passar essa segurança e tinha que passar a matéria, o conteúdo para eles. Então não foi fácil. E assim, no primeiro semestre isso foi terrível. No segundo semestre ainda foi muito difícil, mas aí do segundo para o terceiro já começou a ficar mais fácil. Se eu for comparar o primeiro semestre que eu trabalhei com agora, eu estou muito mais segura, muito mais à vontade. E isso não significa que seja fácil, porque é um desafio todas as aulas. Como eu disse para vocês, toda aula é um desafio, por quê? Porque temos que estar sempre trazendo coisas novas, fazendo dinâmicas diferentes, estar atentos às atualizações legislativas e melhorando mesmo as nossas aulas, e essa experiência e esse tempo vai nos permitindo também criar métodos e formas diferentes, e sem contar que vamos aprendendo com as coisas que não deram tão certo, com os nossos erros. Na docência é assim também. Lá no início era muito mais difícil, mas eu acredito que em toda a profissão seja assim. Já comentei também com relação à advocacia. É só o tempo que vai nos dando essa segurança. E para finalizar, sem dúvida eu já falei demais, mas olha, não me peçam para fazer um vídeo contando alguma coisa sobre a minha vida. Não me peçam para fazer um vídeo assim de 10 minutos, porque muito dificilmente eu vou conseguir. Então, para finalizar esse vídeo que já tá bem extenso, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, eu quero só contar mais 2 coisas para vocês. É que assim, ó, quando eu fui escolher o vestibular que eu ia prestar, o meu pai já era da área jurídica, né? Então, meu pai me aconselhou para que eu fizesse direito. Minha mãe é da área da pedagogia, então minha mãe foi professora a vida toda, se aposentou como professora. Então ela falou também sobre a pedagogia para mim. Mas no fim os dois, assim, me aconselharam para que eu fizesse, de fato, o curso de Direito, considerando vários fatores, dentre eles o fato de que abre muitas oportunidades. Eu sei que existem muitos profissionais, mas eu acredito que não é só na área jurídica que isso acontece, e o direito abre muitas possibilidades. Você pode prestar o exame da OAB, você pode fazer concurso para diversas áreas. Então, no fim, eu acabei fazendo direito após ser aconselhada pelos meus pais, né? E olha só, no fim das contas, hoje eu trabalho como advogada e também, querendo ou não, agradei a minha mãe também, né? Porque sou professora. Não que ela não fosse feliz com a profissão que eu havia escolhido, com o curso que eu havia escolhido. Mas veja, querendo ou não, hoje eu consigo unir as 2 coisas, né? E sem contar que além de agradar os meus pais, eu também, sim, eu agrado a mim mesma. Eu não fiz o curso, não escolhi essas carreiras só para agradar os meus pais. Foi porque eu quis, embora lá no começo eu não tivesse a menor
noção assim do que eu estava fazendo. Não que eu não tinha noção, eu tinha noção, eu não sabia ao certo o que ia acontecer. Eu passei a minha faculdade inteira dizendo que eu não seria advogada. Já contei para vocês nesse vídeo que eu jamais pensei em ser professora. Claro que é sempre bom você já ter um foco, já saber, você fica mais tranquilo. Mas às vezes a vida te apresenta caminhos que você não imaginava seguir e você vai abraçar essas oportunidades. E talvez lá no começo você não seja tão feliz ou tão realizado, mas pode ser que você acabe se apaixonando por esse caminho que a vida te apresentou. E eu sei que foi assim comigo também. Por que você está assim? Então, se é para ser um vídeo para abrir o coração para vocês, né? A Dani não podia deixar de dar uma travada, assim, uma leve emocionada. Porque, enfim, quando falamos da gente e dos desafios e dos nossos sonhos, acaba que é assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, veja, embora eu jamais tivesse pensado em ter a profissão que eu tenho hoje, hoje eu sou advogada, hoje eu sou professora e lá no começo não foi fácil, como eu falei para vocês, nas primeiras aulas que eu dava eu tinha pânico em razão de todas as dificuldades. Eu passei por muitos anos no começo aqui no escritório não sendo tão feliz ou não sendo realizada com a minha profissão. E hoje eu vou dizer para vocês que de um ano pra cá eu posso falar para vocês assim, ó, do fundo do meu coração, que eu amo as minhas profissões, tanto aqui no escritório quanto a minha profissão como professora, e nem sempre foi assim. Se eu fosse gravar esse vídeo há 2 anos atrás, eu não falaria isso pra vocês, não poderia falar sendo verdadeira. Se eu falasse isso pra vocês, eu não estaria sendo verdadeira. Porque por conta de tantas dificuldades e às vezes a gente busca e quer alguma coisa e se frustra por não conseguir certas coisas. Então, às vezes, a gente fica buscando uma coisa e esquece de olhar para tudo que nós já conseguimos, tudo que nós já conquistamos. Então hoje, de um ano pra cá, eu posso dizer que eu amo as minhas profissões. E isso que eu falo pra vocês não quer dizer que eu não busque outras coisas além disso. Não quer dizer que eu não tenha outros sonhos. Mas eu apenas estou falando que, no início, eu não me sentia realizada com a profissão que eu tinha no início, só sendo advogada, ou agora, né, com as duas coisas, com a advocacia e com a docência. Eu não me sentia feliz por completo. Parecia que aqui não era o meu lugar, assim. Parecia que sendo advogada ou sendo professora, parecia que essas coisas não eram pra mim. E talvez esse sentimento que eu tinha fosse realmente por todas essas dificuldades que o início de uma carreira traz. E assim eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do tema. Deixem os seus comentários, as suas dúvidas, deixem mais perguntas, sugestão de vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e também siga-me nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, tá bom? Muito obrigada por assistir, um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!